Bem-vindo ao Bíblia 12, o seu plano de leitura bíblico em 12 minutos diária. Vamos à leitura de hoje. Gênesis capítulo 41. Título: José interpreta os sonhos do faraó. Passados 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que pararam junto às outras vacas à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 bonitas e gordas, e o faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar. 7 espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé. Depois delas brotaram 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. E o faraó acordou. Tinha sido um sonho. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado. Por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele. Versos 9. Então o copeiro-mor falou ao faraó: Lembro-me hoje das minhas faltas. Quando o faraó estava muito indignado com os meus subordinados e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, e eu e ele tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou para nós, a cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme a sua interpretação. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. Verso 15. E o faraó disse a José: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que, quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhe respondeu: Isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó. Então o faraó disse a José: Em meu sonho eu estava em pé à beira do Nilo. Então subiram do rio 7 vacas gordas e bonitas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram outras 7 vacas, fracas, muito feias e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas, e, depois de as terem comido, não se podia reconhecer o que houvessem feito, porque o aspecto delas ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que subiam de uma só haste 7 espigas cheias e boas. Depois delas brotaram 7 espigas murchas, miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas não houve quem o interpretasse para mim. Verso 25. Então José lhe disse: O sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. As 7 espigas boas
também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental são 7 anos de fome. É isto o que eu disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destes virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura na terra não será lembrada, por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Portanto, que o Faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. O Faraó deve fazer assim: nomeia administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento destes bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do Faraó para mantimento nas cidades e o armazenem. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Verso 37, título: José torna-se governador do Egito. Esse conselho foi bom aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o Faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o Faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu. E o Faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à sua segunda carruagem e conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o Faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o Faraó disse ainda a José: eu sou o Faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Verso 45. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do Faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu muito, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos produzidos na terra do Egito, e o armazenou nas cidades, e armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim, Josué estocou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Verso 50. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On.
José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então se acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Verso 57. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Aqui concluímos a leitura de hoje. Se você concorda com este trabalho, nós pedimos que você se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Muito obrigado.